Boa tarde a todos. Vamos lá, pessoal, mais uma gravação aí para vocês. O nosso conteúdo aí, né? Nosso diário análise. Então, tudo que a gente analisou no dia de ontem, né? No fechamento de ontem, está se corroborando aí a movimentação do preço. Deixa eu mudar de cor esse desenho aqui. Eu vou botar aqui em rosa, só para chamar mais atenção aqui, ó. Aumentar o tamanho. A gente consegue ver que o preço realmente está trabalhando dentro dessa lateralidade. Posso até ignorar, né, e trabalhar aqui como se fosse uma possibilidade de spring, tá? Onde o mercado ele vem testar a extremidade oposta, tá? E aqui eu teria teoricamente uma fase D de tendência ainda dentro da lateralização, né? Aguardando para ver se ele faz o rompimento. Essa seria uma possibilidade. A segunda possibilidade, pessoal, seria trabalhar toda essa lateralização como um processo de COF, tá? Apesar de eu ter esses fundos intermediários aqui, eu posso também trabalhar toda essa lateralização. Aí, por enquanto, não teria tido um spring ainda, tá? Mas eu gosto mais dessa hipótese, tá mais bonita, mais interessante, tá? O mercado está se desenvolvendo bem. Você vê que hoje o mercado se manteve bem nas máximas, né? E ele pode continuar fazendo esse movimento, né? Para testar ali 120 mil pontos nos próximos dias. Então vamos trazer para 15 minutos aqui um conduzido um pouco maior para a gente entender o que aconteceu, tá? Nos 15 minutos eu não tinha região aqui, eu não tinha um gap deixado aqui. Lembra que eu falei que se rompesse aqui, poderia deixar um gap, inclusive nos 5 minutos, porém os 5 minutos tem menos relevância, mas os 5 minutos deu uma boa entrada hoje. O gap de 15 minutos ficou aqui embaixo, está um pouco mais distante. Então, caso esse movimento falhe e ele volte, eu tenho essas regiões aqui, ó, né? Essas regiões como possíveis alvos desse movimento. Lembrando que nos 15 minutos eu já tenho tendência de alta. Tenho boss, tenho boss, tenho boss. Tenho vários boss aqui, né? Então tem um boss aqui. Tem um boss aqui com 2 barras. Tem um boss realizado aqui. Tem um outro boss realizado aqui. Então eu tenho uma tendência de alta. O relevante seria um rompimento desse topo, para que eu tivesse um choque, uma tendência maior aqui, né? Eu teria que ter um choque aqui, que ainda não ocorreu, mas eu tenho essa tendência dentro aqui da estrutura ainda, e ele está querendo fazer um movimento de rompimento ali. Vamos ver amanhã como que ele vai se condicionar nesse ponto, tá? Então aí já está praticamente as marcações feitas para amanhã. Nos 5 minutos, pessoal, eu consigo identificar que ele faz um SOT aqui, ó. Eu já vinha falando na aula, ó, tem um SOT, mas ele não tocou na região, ó. Repara, ele chegou muito próximo e não tocou aqui no começo. Teve até aluno que tentou comprar aqui e não conseguiu, e ele veio tocar aqui depois, ainda fechou com uma anomalia, tá? Uma anomalia bem interessante após a abertura do mercado americano, e aí ele fez um movimento aí, né? Vamos pegar ponta a ponta aqui, ó. Fez um movimento aí de 1.100 pontos, um movimentinho normal aí das nossas análises. Depois, pessoal, ele veio testar aqui a região, ó. Eu tentei até fazer uma venda nessa região que não vingou, uma vendinha antecipada aqui que não vingou, me tirou no 0 a 0 aqui, né? Continuou fazendo uma espécie de uma cunha aqui, né? Fez topo duplo, mas você vê que ele não deu movimento, ó. Por que ele não deu movimento? Porque ele teria que ter feito um rompimento desse fundo, e ele não fez o rompimento desse fundo. Claramente, né? Eu tenho a VWAP dos comprados segurando aqui todo o movimento, ó. Tá? Então, os comprados ainda mandando nessa posição, né? Então, não teria um ponto ideal para fazer uma venda. Eu precisaria de uma quebra confirmada, né? Eu tenho 2 barras aqui. Seria o ideal, se eu quisesse fazer uma venda, era uma quebra confirmada aqui, ó. Ele não fez a quebra confirmada. Então, em momento nenhum ele deu venda desse movimento. Ele está preso numa microestrutura de uma formação de COF dentro dessa lateralização. Tá? Então, não teria venda confirmada em nenhum momento aí, pensando num time frame de 5 minutos. No minuto ele até chegou a fazer um flip zone que eu vendi lá atrás, ó. Então aqui, ó, ele fez um flip zone que foi onde eu vendi, onde no minuto ele flipou essa zona, tinha deixado uma nova região aqui, e eu vendi essa nova região, e ele voltou e me tirou aqui no 0 a 0. Acabou que o trade não seguiu aí. O flip zone é uma entrada agressiva, antecipada, que a gente não tem confirmação de virada da tendência, tá? Então não teve, na parte da tarde não teve muito o que fazer. Poderia, se alguém quisesse, né, vendo que ele está fazendo fundos iguais, tentar pegar aqui, né, uma captura de liquidez desses fundos para voltar no topo.
pensando nessa lateralização aqui, né? Pensando nesse movimento. Ele ficou aí preso, né? Olha lá, ficou lá trabalhando nesse movimento. Aí, Profit, não faz isso não. Ficou trabalhando nesse movimento a tarde toda, tá? Mas nada muito técnico assim para se falar, principalmente porque era 5 minutos, 1 minuto, né? Então o ideal é que a gente observe os 5 minutos só. Então, o ideal é que a gente esteja observando 5 minutos para cima, 1 minuto é só para a gente dar aquela entradinha, só acertar ali no fio da agulha, tá? Então bem tranquilinho aí o índice, tá? Antes de falar do dólar, pessoal, não esqueça de deixar o like aí no vídeo para ajudar o professor aí, compartilhar com os amigos. Os links estão todos na descrição, compra do livro, grupo de WhatsApp. Quem quiser fazer parte da sala, tem um link aí, o QR Code no canto direito da tela do meu WhatsApp. Vem falar direto comigo. No mês ainda de outubro, tenho 6 ou 7 vagas só para o mês de outubro. Então quem quiser, fala comigo, já garante a sua aí. E agora vamos pro dólar, pessoal. Então no dólar, tá? A movimentação do dólar, que bonito, ó. Lembra que eu falo para vocês que o importante é sempre a primeira e a segunda região primária e região secundária do movimento de queda, de preferência a primária. Mas estava muito longe para o mercado chegar aqui, né? E ele vem testar uma região secundária, que eu tenho um gap aqui na região secundária, tá? Ele vem testar em formato de cunha, ó. E ele faz o rompimento falso dessa cunha, e olha que interessante. Ao mesmo tempo que ele faz o rompimento falso, aqui nós estamos olhando 5 minutos, né? Eu consigo marcar, nos 5 minutos, eu consigo marcar toda essa região de topo aqui, ó. Tá? Seria uma região confirmada dessa região vermelha que já foi. Então vamos ajustar a região vermelha, terminou ali 10h30, né? Abertura do mercado americano. Então a gente volta ali, dia 12 às 10h30. 9, 10h30 lá, acabou ali, já testou a região, acabou. E ele deixa uma nova região, tá? Só que ele veio só fechar o Fair Value Gap, né? Então, ele veio só tentar fechar o Fair Value Gap ali, não fez a entrada dentro da região, né? Que a gente costuma fazer, a pegar ali pela entrada da região. Mas olha que interessante, né? Ele tem uma região aqui, tá? Ele tem um boss aqui, que ele foi fazer a quebra só aqui embaixo. Aqui não tem boss, desculpa, pessoal, não tem duas barras aqui, ó. Tá? Não tem duas barras, tá? Então ele só fez a quebrinha aqui mesmo. Então ele só fez um flip, tinha deixado uma região lá e ele voltou para tentar testar essa região sem força e fez o movimento. Dólar bem lateral no movimento aí. Quem estava pensando na compra poderia até ter pensado numa compra aqui, ó, pelos 5 minutos, tá, pessoal? Por quê? Porque ele fez um rompimento, eu tenho um boss aqui, ó. Que é um boss. Então poderia ter uma compra de continuidade dessa saída do fundo aqui, né? Fez o choque aqui atrás, aí fez um boss aqui, e ele voltou para testar o boss aqui. Então poderia ter uma compra, mas o stop aqui embaixo, que dificultaria um pouco, tá? Se eu tô querendo trazer isso, eu posso trazer esse movimento por 2 minutos e tentar pegar uma confirmação por 2 minutos. E olha que bacana, pessoal. Nesse movimento de queda, o último boss foi aqui, ó. O boss foi aqui. Então eu precisava que ele tentasse romper essa região aqui para dar uma entrada. Se eu considerar o fechamento do candle, ele não deu entrada, porque o candle não fechou acima dessa máxima aqui. Se eu desconsiderar e falar, não, eu vou considerar porque o movimento foi muito forte aqui, eu vou considerar essa região para estar fazendo uma compra, eu tenho uma possibilidade de uma compra confirmada aqui, ó, nessa região de fundo. Por meio ponto ele não entrou aqui na região, ó. Quase um ponto ali ele não entrou na região. E seria uma tentativa de entrar após o mercado falar para você que essa tendência de baixa aqui acabou, né? Acabou com esse movimento alto aqui quebrando tudo. Até com esse movimento aqui eu já poderia identificar esse movimento de finalização desse movimento de queda, né? Podendo ter uma entrada ali, mas também uma já entrada mastigada às 2 horas da tarde. Não ficou tão interessante, tá? Por 15 minutos. Vamos voltar no 15. 15 minutos. Eu não tenho região de venda. Não tem região de venda aqui. Eu só tenho no 5. Tá? Região de compra. Eu não tenho nada. Eu vou ter aqui embaixo. Ó. Eu não tenho. Por quê? Porque ele fechou o gap aqui. Ó. 15 minutos. Então 15 minutos eu não tenho nem compra. Eu só vou ter nessa mínima aqui. Ó, que ele não fechou. Então o mercado ele tem espaço aberto nos 15 minutos. Tá? Pelo menos nos 15 minutos. Tem espaço aberto
para ir testar regiões mais superiores, inclusive fechar esse gap aqui. Nos 5 minutos eu já consigo trabalhar outras regiões. Ó, essa região já foi. Não tenho compra aqui, ó. Não tenho compra no fundo. A compra é no mesmo ponto dos 15 aqui embaixo, tá? Venda possibilidade, eu tenho uma possibilidade de venda aqui. E trabalharia uma possibilidade de venda no fechamento do gap por enquanto. Esperaria para ver se ele faz um movimento de quebra. Aí ele pode deixar um boss aqui, ó. Uma nova região aqui, talvez na abertura. Pode abrir já em regiões de extremidade aí, podendo dar uma operação na abertura, tá? Um videozinho bem curto aí para vocês, pessoal, para vocês entenderem o que está acontecendo. Aparentemente o dólar, né, se a gente botar no 15 minutos, né? Ó, se eu tirar bem o zoom do dólar, ó, eu tenho uma mega estrutura do dólar aqui, ó. Ele está flutuando, ó. Tem uma mega estrutura do dólar, tá? Que inclusive ele tem um gap para fechar aqui que ele ainda não fechou, ó. Esse gap aqui, ele ainda não fechou. Então ele ainda pode flutuar aqui dentro por um período maior, tá? Porque ele tá fazendo, ó, microestruturas, ó. Olha que interessante. Microestruturas, ó. Ó. Tá? Então eu tenho várias estruturas aqui sendo feitas aqui, ficou meio feia, né? A estrutura aqui eu teria até uma possibilidade de uma estrutura, um spring e tudo mais. Então ele tá fazendo microestruturas até de uma estrutura maior. Então vamos ficar de olho no dólar aí. Lateral, aqui a gente está nos 50% dessa estrutura grande, né? Então fica uma região complicada de operar porque ele está nos 50% dessa estrutura grande aqui, ó. Nesse range é mais difícil da gente estar operando, o ideal é a gente operar extremidades, tá? Mas dá para puxar a operação ali, sendo bem, filtrando bem as operações ali, sendo bem técnico e sem inventar muita moda, tá, pessoal? Agradeço a presença de todos, mais uma análise para o dia de amanhã. Um abraço a todos, espero que estejam conseguindo lucrar aí, né? E vamos com calma, estudando, marcando as regiões e operando. E amanhã vamos sangrar o mercado de novo. Valeu, pessoal. Até mais.